Olá, bem-vindos ao Apoio Moral e a aulinha de hoje é de Química, mais especificamente ácidos e bases de arrênios. Solta a vinheta! É o seguinte, inicialmente a gente tem a definição de ácidos com base em arrênios. Quem é Arrhenius? Arrhenius foi um químico que viveu há algum tempinho atrás, faz um pouquinho de tempo, e que ele defendia que todo ácido era um composto de hidrogênio, que quando entrava em contato com a água, simplesmente liberava esse hidrogênio e assim poderia conduzir eletricidade. Portanto, os ácidos são eletrólitos, substâncias que quando em contato com a água dissolvem ou conseguem conduzir eletricidade. Ele classificou os ácidos de arrênio, sim, eu estou apontando essas coisas com um pincel. Ele classificou os ácidos como, dependendo das características deles. Primeiramente, nós temos ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, ele primeiramente classificou os ácidos conforme a quantidade de hidrogênios presentes no elemento. Aqui nós temos monoácido, quando só tem um hidrogênio, diácido, quando tem 2 hidrogênios, e triácido, quando tem 3 hidrogênios. Seria mais ou menos assim: H, X, sendo H o hidrogênio e X o outro elemento, H2X, sendo 2 hidrogênios mais outro elemento, H3X, sendo 3 hidrogênios e outro elemento, e assim por diante. Nós só temos algumas exceções. O H3PO3, você olha ele aqui e pensa, ele é um triácido. Por quê? Porque ele tem 3. Nesse caso, ele é uma exceção. Diácido. É bom lembrar disso. A mesma coisa ocorre com este outro elemento, que por mais que ele tenha 3 hidrogênios, ele é monoácido. Mais pra frente a gente vai fazer uns exercícios para determinar essas coisas. Vamos lá, eles também são classificados quanto à presença de oxigênio ou não. Se tiver oxigênio, ou seja, se tiver O no meio da descrição do elemento, ele vai ser um oxiácido. Se não tiver, hidrácido. Por exemplo, se eu tiver aqui o elemento, tô criando, tá? HPO. Ele é oxiácido. Por quê? Porque nós temos o oxigênio. Agora, se eu colocar HCl, não tem O, então ele é hidrácido, tá certo? Vindo agora para a classificação de quantidade de elementos químicos, nós temos os binários e os ternários. Binários, quando nós temos 2 elementos químicos, como por exemplo, deixa-me ver, HPAL, por exemplo, HPAL. Nós temos um elemento, 2 elementos, então ele é binário. Agora, se eu tiver mais elementos, podendo ser, sei lá, H, C, L, O, P, Q, aí vai variando. Se tiver 3 elementos, ternário. 2 elementos, binário, certo? E nós temos também quanto ao grau de ionização. É aquele cálculozinho que já tem vídeo aqui no canal ensinando como é que faz. O grau de ionização é o número de moléculas ionizadas, o número geralmente menor, sobre o número de moléculas totais dissolvidas. Ou seja, digamos que eu tenha na questão, de 100 moléculas que foram dissolvidas na água, 50 foram ionizadas. Então, você vai dividir 50, que é o número de ionizadas, por 100. Se esse valor der maior que 5%, na verdade, menor que 5%, ele é fraco. Se der maior que 5% e menor que 50, ele é moderado. Se der maior que 50, ele é forte, tá certo? Esse é o grau de ionização. Menor que 5, fraco. Entre 5 e 50, moderado. Maior que 50, forte, tá certo? Nós temos aqui uma classificação mais específica da força dos ácidos. Ou seja, aqui é o grau de ionização e aqui é a força. Os ácidos são classificados conforme a sua força dessa maneira. Todo hidrácido vai ser forte, só esses daqui. Somente esses 3 ácidos são fortes. HCl, HBr e HI. Não tem segredo, é pura memorização de que os hidrácidos mais fortes são HCl, HBr e HI. Moderado, HF. Fraco, todos os outros ácidos são fracos. Os únicos ácidos que vão ser fortes são HCl, HBr e HI. Os únicos que vão ser moderados, HF. E os únicos fracos, todos os outros.
Agora, quanto à força de um oxiácido. A gente lembra que um hidrácido é aquele que não tem a presença de oxigênio, ou seja, HCl é um hidrácido porque não tem oxigênio. Já um oxiácido é aquele que sim tem oxigênio. Por exemplo, H3PO4, digamos. Aqui é um oxiácido. Por quê? Porque nós temos o O no meio. É simplesmente isso. Mas como vamos determinar a força? É o seguinte. Aqui nós temos o O e aqui nós temos o H. Tá certo? O valor do O, que estiver acompanhando o O, vai subtrair o valor do H. Só isso. Se eu tiver H3O4, 4 menos 3. 4 menos 3 é igual a 1. E aí você vai olhar aqui. Se essa subtração der 3, ele é muito forte. Se a subtração der 2, ele é forte. Se a subtração é 1, como foi o nosso caso, ele vai ser moderado. E se a subtração der 0, ele é fraco. Tá certo? Vocês lembram dessa tabelinha? Oxiácido. Se o valor do O menos o do H der 3, muito forte. Se der 2, forte. 1, moderado e 0, fraco. É isso. Vamos fazer um exercício? Beleza! Classifique os ácidos abaixo quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, vamos anotar. Número de hidrogênios ionizáveis, a presença de oxigênio e a força. O que ele quer dizer? Quando ele fala número de hidrogênios ionizáveis, ele está perguntando se o ácido vai ser monoácido, diácido, triácido, entre outros. Ou seja, ele está perguntando o númerozinho que vai acompanhar o H, que vai ficar do ladinho dele. Neste outro caso, ele está perguntando presença ou não de oxigênio. Já sabe, se tiver oxigênio, oxiácido. Se não tiver oxigênio, hidrácido. E como é que eu sei? Só olhar se o elemento tem O ou não. E por último, quanto à força. Como é que eu calculo a força do hidrácido? Hidrácido, a gente sabe que tem os padrões. Ou seja, HCl, HBr, HI, forte. HF, moderado. E todo o resto é fraco. Vocês têm que lembrar disso aqui, memória. E por último, nós temos a força se for oxiácido, só subtrair o O pelo H. Então, vamos lá. HCl, ele quer saber número de hidrogênio ionizável. Quando não tem nenhum número, é 1. Ou seja, se tem um hidrogênio, monoácido. Tá certo? Se tivesse 2, diácido. 3, triácido. E assim por diante. E aí ele quer saber presença ou não de oxigênio. Tem oxigênio? Não tem. Tá vendo? Não tem O nenhum. Então, ele é um hidrácido. Quando tem oxigênio, oxiácido. E depois ele quer saber a força. Esse bonitinho aqui, esse elemento aqui, ele está aonde nessa tabelinha? Ele está no forte. Então, vem pra cá, que ele é um forte. Tá certo? Vamos fazer esse daqui. HF, tá perguntando número de hidrogênio ionizável. Quando não tem nada, 1. Então, ele é monoácido. Se tivesse 2, diácido. 3, triácido. E assim por diante. E aí ele tá perguntando presença de oxigênio. Tem O aqui? Não tem. Então, ele é hidrácido. E aqui, forte, moderado ou fraco? Como ele não tem O, vem pra tabelinha. Aqui, ele tá aqui, é o HF. Então, ele é o quê? Moderado. É pura memorização, os hidrácidos, gente. Não tem segredo, não. Agora, vamos pra esse bonitinho aqui. Deixa eu dar uma apagadinha aqui que já tava feita aí. Vamos pra esse bonitinho aqui, ó. Beleza, ele quer saber número de hidrogênio ionizável. Quando não tem nada, número 1. Então, monoácido. Tá certo? Presença ou não de oxigênio? Tem oxigênio? Tem sim, ó, o oxigênio aqui. Então, a gente vai colocar oxiácido. Tá certo? E ele quer saber a força. Quando a gente tem oxiácido, não tem como olhar essa tabelinha. Tem que fazer a continha. Continha é mó simples, gente. Aqui tá 3, né? Aqui tá 1. 3 menos 1, 2. 2 é o quê? 2 é forte. Então, a gente coloca aqui, forte. Belezinha? Vamos lá, galera. Agora eu vou ensinar um macetezinho para vocês que cai muito em prova, que é sobre a equação dos ácidos. Sim, os ácidos também têm equação. Só que vocês não precisam fazer um cálculo tão complexo, certo? É um cálculozinho bem simplesinho que nem conta tem direito, é só você armar. Ó, nós temos aqui o elemento HCl aquoso. O que significa isso? Significa que este HCl foi diluído na água. Ou seja, pegaram o HCl e diluíram ali na água, colocaram na aguinha bonitinho. O que é que você vai fazer para armar a equação desse beregudega aqui?
Primeiro você vai repetir o H, tá certo? Repetir o H. Aí vai colocar um maisinho aqui em cima. Por quê? Toda vez que um ácido é dissolvido em água, ele libera sempre H+. Então, em toda equação vai ter um H+ bonitinho aqui. Coloco o aquoso para enfeitar um pouquinho, mas tem que colocar na provinha, viu? Soma, repete o Cl e coloca o menos. É isso. Aí você repete o aquoso para enfeitar também, tá? É literalmente esse o cálculo. Repete o H, em qualquer caso, você vai sempre repetir o H, coloca o mais e o aquoso. Então, vamos fazer isso aqui também. H mais aquoso. Certo? Aqui, nesse último caso, tem uma coisinha especial. Por quê? Tá vendo que tem um 3 aqui do lado? Esse 3 vem aqui também. Se fosse um 2, colocava o 2. Se fosse um 4, colocava o 4. Se fosse um 90, colocava o 90. Repete a estrutura. H mais aquoso. Por exemplo, se tivesse assim, H90, o que é que você ia fazer? H, na verdade, 90H mais aquoso. Entendeu? Vai repetir o número na frente e vai colocar, certo? Aí aqui a gente vai repetir o resto. Repete o resto aqui, repete o resto aqui. Mais NO3 mais BO3. Sempre repete junto, tá? Tudinho junto. O que é que você vai fazer agora? Aqui tem mais, vem cá menos. Aqui tem 3 mais, vem cá 3 menos. Entendeu, não? Então, eu vou explicar bonitinho. Tá vendo que aqui tem 3? Se aqui fosse 90, esse outro aqui também seria 90. É literalmente isso a equação, gente. Não tem muito o que explicar. Aqui, ó, esse 3 vem pra cá, 3 menos. Por exemplo, se eu colocar aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, galera, tá vendo esse monstro aqui? Não é nada demais. Vamos lá. Primeiro passo que a gente fez em todos. Repete o H. H+, tá certo? Repete a estrutura do H+. Tá vendo que tem um 2 aqui? Esse 2 vem pra cá. Se aqui fosse 90, botava 90 aqui. Se aqui fosse 1.500, botava 1.500 aqui, tá certo? Aí coloca o aquoso pra dar aquela enfeitadinha, não pode esquecer dele. Mas, você vai repetir todo o resto. Do jeitinho que tá aqui, tu vai repetir. Cr2O7. Aí, o que é que vai acontecer? Tá vendo esse 2 aqui? Ele vem pra cá assim, menos 2. Se fosse H mais 90, ele vinha pra cá menos 90, tá certo? O número que tá aqui sempre vai vir pra cá com um sinalzinho de menos. Se fosse 1.500, menos 1.500 aqui bonitinho. É só repetir aquoso. Vou fazer uma coisinha fictícia aqui. H1500, sei lá, Cl. H1500Cl. Aquoso, né? Já para especificar. O que é que você vai fazer? Você repetiu 1.500 e repetir o H, botar o mais e o aquoso. Aí, o que é que você vai fazer? Somar Cl menos 1.500. Só isso, gente. Pega o que tá aqui, coloca aqui com sinal negativo. De boníssima. Para finalizar a parte de ácidos, falta só uma coisinha, besteirinha de nada, que é a nomenclatura. Funciona da seguinte maneira. Sempre que o elemento terminar eto, ato ou ito, você vai colocar, respectivamente, hídrico, ico e oso. O que eu não entendi nada, pois agora você vai entender. Ó, nós temos aqui alguns exemplos. Ó, HF. Aqui a gente vai ter o nosso ânion, que se chama fluoreto. Terminou em eto, vai ficar fluorídrico. Tá certo? Coloca o nome do ácido, né? Ácido fluorídrico. Só isso, gente. Coloca aqui ácido. A gente tem brometo. Vai ficar o quê? Bromídrico. É só você tirar o eto. Aqui, ó. Só tirar o eto. E no lugar dele você coloca o hídrico. Iodeto. Só você tirar o eto e colocar hídrico. Iodídrico. Fica uns nomes estranhos assim mesmo, mas não se preocupe que assim tá normal. Aí aqui a gente tem sulfeto. Tira o eto, coloca ácido sulfídrico. Mano, desaprendi até a escrever agora. Oh, meu Deus, sulfídrico. Aqui a gente tem sulfito, primo do sulfeto. Tira o ito, que é que a gente coloca? Oso. Então fica ácido sulfuroso. É pura memorização, gente. Não tem muito segredo, não. É só você lembrar. Eto, coloca hídrico. Ato, coloca ico. Eto, coloca oso.
Aqui a gente tem, vou pular isso aqui que eu escrevi errado, perdão, galera. Eita, linha reta. Nitrato. Tira o ato e coloca ico. Nítrico. Lembrando que tem que colocar o nome do ácido, tá? Tô esquecendo aqui porque... na pressa, né? Nitrito. Termina em ito. Então, tira o ito. Coloca oso. Nitroso. Carbonato. Tira o ato e bota ico. Carbônico. E assim por diante. Bem, é isso, galera. Espero que tenham gostado. A gente vai fazer mais vídeos aqui sobre bases. Não esquenta, porque já vai sair a parte 2 falando desse mesmo conteúdo, só que bases. E é isso. Um beijo, se inscreve no canal, compartilha com aquele coleguinha que tá com medo da prova de amanhã e... tire bonão.